Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O tema da mensagem desta noite, atitudes certas por razões certas. O texto é o texto de Efésios capítulo 4, verso 25 e verso 26. Eu estarei fazendo a leitura de todos os versículos, de todos os textos hoje, na nova versão, linguagem de hoje, nova tradução, linguagem de hoje. E o texto de Efésios 4, 25 e 26 diz assim: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Amém? Deus abençoe a leitura desta palavra. E o que nós queremos compartilhar hoje, irmãos, ainda é sobre o tema da família, E o apóstolo Paulo aborda questões importantes sobre a família, como ela deve se relacionar, tanto na relação o marido e mulher, quanto na relação entre pais e filhos. Tanto o apóstolo Paulo quanto a palavra de Deus no todo traz orientações nesse sentido. Todos sabemos que a convivência familiar pode e é marcada por várias situações de conflitos. Desde os conflitos internos, causados pela individualidade e personalidade de cada componente da família, resultado da sua autonomia e pessoalidade, bem como conflitos externos, resultantes das lutas sociais, políticas, econômicas e emocionais que a família enfrenta no dia a dia. Tanto o marido quanto a esposa, quanto os filhos, quando eles voltam para casa, seja do trabalho, seja de um passeio, de um lazer, seja dos estudos, da escola, da faculdade, eles trazem com eles alguns conflitos provocados pelas situações de vida que eles enfrentam no ambiente em que eles frequentam. Os sentimentos, tensões e preocupações vividas antes de um diálogo ou de uma discussão dita o ritmo e o conteúdo de uma conversa que pode ter um final feliz ou não. Nós temos acompanhado pela imprensa, os irmãos têm acompanhado também e têm até conhecido pessoas que elas se amam, se tratam bem, de repente tem uma crise de discussão e essa crise de discussão às vezes termina numa situação muito ruim, às vezes até em tragédia. Saber tratar essas situações é fundamental para um bom relacionamento familiar e conjugal. Toda a família, todos os membros da família precisam aprender a lidar bem com os conflitos que enfrentam no seu dia a dia. Por isso o tema da mensagem desta noite é atitudes certas por razões certas. Vamos então analisar algumas questões baseadas nisso aqui. Em primeiro lugar, para que mentir? Fale a verdade em amor. Esta é uma orientação da palavra de Deus. O capítulo 4 de Efésios, versículo 15, texto anterior ao que nós lemos, ele diz assim, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E o verso 25, que foi o texto inicialmente lido, o apóstolo escreveu: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não mintam mais, cada um fale a verdade. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Uma das coisas mais difíceis de recuperar no relacionamento é a confiança perdida. Uma das formas disto acontecer é mentindo para a pessoa. Se você tem o hábito de mentir nas pequenas coisas, como alguém vai acreditar em você sobre as coisas mais importantes?
muitos conflitos entre marido e mulher. Esses conflitos se dão por causa de pequenas mentiras, ou mentiras por causa de pequenas coisas. E aí perde-se a confiança quando tem que falar sobre coisas importantes. Um lado ou outro não acredita e não confia mais naquela pessoa. Acontece também quando os filhos têm o mau hábito de mentir para os seus pais, nas mínimas coisas. E quando eles precisam falar algo importante, tem uma relação de confiança quebrada por causa da prática da mentira. Então pare de mentir. Para que mentir? Fale a verdade. Em amor, fale sempre a verdade, diz a palavra de Deus. Segunda coisa, meus irmãos, para que brigar? A palavra branda afasta a raiva. Vários textos da palavra de Deus eu quero compartilhar com os irmãos sobre isto, né? Começando lá em Provérbios, capítulo 15, são alguns textos de Provérbio, por exemplo, capítulo 15, versículo 1. Está escrito assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Todos nós que já tivemos uma ou outra discussão com filhos, com a esposa, com o marido ou com alguém da nossa família, e até no trabalho, né, na escola, nós tivemos um debate acalorado com alguém, somos todos testemunhas de que a palavra dura realmente provoca ira, né? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Também o capítulo 25 de Provérbios, lá no versículo 15, nosso escritor diz assim, versículo 15, Bíblia na linguagem de hoje: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Paciência e perseverança num relacionamento profissional, num relacionamento conjugal, num relacionamento familiar, é algo fundamental, porque pode produzir um ambiente de bom relacionamento, de boa paz. O capítulo 17 também de Provérbios, versículo 14, capítulo 17, versículo 14, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Quem não sabe disso, né, irmãos? A gente tem aprendido popularmente aí que antes de responder deve contar até 10, alguns contam até 100 e outros dizem eu preciso contar até 1000. Mas a Bíblia diz, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Se você não vedar, ela vai ser destruída. Eu lembro do meu pai, quando ele falava assim, se a telha da sua casa quebrou, troque a telha. É melhor do que trocar o telhado todo. Então é preciso ter controle das palavras, controle das emoções. Para que brigar? A palavra branda afasta a raiva. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Também aqui o apóstolo nos orientando nesse sentido. Ele diz o seguinte: quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei, né? Quem ama não prejudica, quem ama não machuca, quem ama faz tudo para não ofender quem quer que seja, inclusive o objeto do seu amor, a pessoa a quem ele ama, seja a esposa, seja o marido, sejam os filhos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ajudando nesta questão, porque a natureza carnal e pecaminosa que há em nós é uma inimiga poderosa nos momentos de conflito, nos momentos de briga, de discussão, porque qualquer pessoa normal pode sair do sério e fazer algo que depois ele vem se arrepender amargamente. O capítulo 4, também já lido, né, de Efésios, e o versículo 26, que
também foi lido já inicialmente, né? Diz o seguinte, repetindo o versículo: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. É muito triste um casal que fica muito tempo sem se falar, pais e filhos que se tornam inimigos. É algo muito triste. A Bíblia reconhece que há momentos que é impossível não ter raiva, que é impossível não ter ira, mas ela recomenda que a raiva não deve durar muito tempo. A ira não deve durar muito tempo. Ela deve cessar, né? O verso 31 diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Para todos nós é muito importante que nós tenhamos a presença do Senhor Deus conosco, a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos ajudar, porque numa casa que tem a presença do Espírito Santo de Deus, esta casa tem um controle desses momentos de conflito. Não quer dizer que não tenha conflito, não quer dizer que não tenha briga, mas o que não tem é ira, é ódio permanecendo, é vingança, é coisa que fere, palavras que machucam e depois as pessoas não voltam atrás. Numa casa que habita o Espírito Santo de Deus, há o domínio e o controle, a direção do Senhor. O Filipenses, Paulo escrevendo também, no capítulo 2, né, dos versos 1 até o versículo 4, ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me dê a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo está dizendo que se todos nós buscarmos o bem-estar do outro, nós vamos viver muito melhor, com muito mais harmonia, com muito mais saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Nós precisamos colocar em prática esses mandamentos do Senhor. Ninguém tem necessidade de se sentir superior, maior do que o outro. Deve sim amar, né? O amor é a base de todas as coisas. Animar uns aos outros no amor, estimulando uns aos outros no amor, pelo poder do Espírito Santo, né? A esposa, o marido, os pais, os filhos, o relacionamento tem que ser permeado pelo amor, a marca, que é a marca de Cristo em nós, e é uma manifestação do seu poder e da sua presença santa conosco. O capítulo 4, voltando lá em Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros em amor ou com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Que cada família tenha isso, irmãos. Nós precisamos muito. Graças a Deus, a família da igreja, o pessoal da igreja, o povo de Deus na igreja, é um povo tremendamente abençoado. Volto a dizer, irmãos, não quer dizer que nós não temos conflitos, que a gente não tem uma discussão, às vezes acalorada, no relacionamento familiar. Mas nós temos conosco a direção do Espírito Santo, que sempre nos ajuda. E a gente nunca extrapola o limite. Sempre sabemos controlar as situações com a graça, com a bondade e com a misericórdia de Deus. Porém, em alguns lugares, em algumas situações, em algumas experiências, né, infelizmente, temos visto pessoas que se amam, se agredindo por não viverem o ensino bíblico sobre o uso correto da fala. Por que brigar se a palavra branda desvia o furor? Não é verdade? Não é isso que a Bíblia chama a atenção? Em terceiro e último lugar, quando estiverem zangados, irados, não tomem decisões importantes.
Há um momento certo para se tomar decisões das quais não venhamos a nos arrepender depois. Muita gente, no momento do calor, né, naquele calor da discussão, da briga, do debate, acaba ferindo, agredindo, machucando, expulsando de casa, pedindo divórcio, né, se separando, quebrando as coisas dentro de casa. Irmãos, é preciso combater isso. Em nome de Jesus é preciso combater isso. Repreender essa força maligna que está ali, porque isso não é obra de um coração que tem o Senhor Jesus. Mas o sentimento precisa ser controlado. Lembra como Deus falou com Caim? Caim, eis que o pecado jaz à porta, mas sobre ele você tem que dominar. O Espírito Santo de Deus que habita conosco, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está conosco, eles nos capacitam a vencer esse momento de, às vezes, no debate, numa discussão, perder completamente o controle da situação e falar coisas terríveis que depois não tem como voltar atrás e tomar decisões terríveis. Estou agora com um caso na família que nós estamos orando, né? Lá no Espírito Santo, o rapaz pediu oração dizendo que tinha sofrido um acidente em casa, né? O vidro do box caiu em cima dele, quebrou e ele teve problemas, né? Teve que fazer uma cirurgia no pescoço e agora também uma cirurgia no braço. Mas agora, recentemente, uma semana atrás mais ou menos, eu descobri que na verdade não foi nada disso que aconteceu. Ciúme entre ele e a mulher, os dois entraram em bate-boca, discussão, e ela então quebrou uma garrafa nele, e esta garrafa cortou o peito, cortou o pescoço dele e cortou um nervo do braço dele. Agora estão lá os dois arrependidos, chorando, e um tentando cuidar do outro. Infelizmente estas coisas acontecem. Então são decisões que se tomam no calor da emoção, das quais depois você tem dificuldade às vezes de voltar atrás. Alguns textos nos chamam a atenção para isto, por exemplo, Eclesiastes nos chama a atenção para o importante de se usar, tudo ter ocasião certa, né? Então é preciso usar a palavra certa no momento certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, diz assim: tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então é preciso não tomar decisões em momentos errados de debate, discussão ou no calor das emoções. Provérbios, voltando a Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz assim: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Como é boa, né? Então, às vezes o pai quer corrigir o filho na hora da raiva. O que acontece? Não é correção, é espancamento, é agressão. É um ato criminoso. Às vezes o marido quer corrigir a esposa ou a esposa o marido num ato de discussão. E o resultado é qual? Ele sai no tapa, um fere o outro, um machuca o outro, um esgana o outro. Então é preciso saber que esses momentos não são momentos de tomar atitudes sérias na vida. O capítulo 10 de Provérbios, versículo 19, olha o que diz aqui, capítulo 10, verso 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Hein? Quanto mais você fala, existe um outro problema também, irmãos. Às vezes eu sofro desse problema. É o silêncio, é o ficar calado. Né? Eu não falo para não dizer às vezes o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas o ficar muito tempo calado ou ficar muito tempo em silêncio também não é bom. Estas coisas a gente precisa administrar bem. Mas o texto recomenda que está com aquela raiva já quase saindo aqui pela cabeça. Calma, não fale nada. Fique em silêncio. Controle a sua língua, porque quanto mais você fala, mais você peca. E também o capítulo 17, versículo 9 de Provérbios, né?
Ainda em Provérbios, capítulo 17, versículo 9, diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Hein? Eu não quero aqui falar mal das irmãs, né? Mas às vezes as irmãs têm uma memória, não é verdade? Trazem coisa do arco da velha que o marido fez e aquilo traz problema, traz problema. Então, quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto prejudica, né? Prejudica as amizades, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, né? A relação marido-mulher, a relação pais e filhos. É bom esquecer certas coisas, viu, irmãos? Deixar para trás, não toque mais nesse assunto. Já está resolvido? Vamos seguir em frente, né? É assim que deve ser. E por último aqui nesta reflexão aqui de Provérbios é o capítulo 20, né? Provérbios capítulo 20, versículo 5, que diz assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. A gente precisa tomar cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos transformam-se em desejos e os desejos podem ser realizados. E quando se tem uma discussão feia, irmãos, os pensamentos e os desejos não são bons pensamentos, não. Não são bons pensamentos, não. E às vezes esses pensamentos podem se tornar realidade, ou por uma ação de terceiros, ou por uma ação nossa mesmo, no calor da raiva, da ira, né, das emoções e dos sentimentos ali. Escolha o tempo certo para falar, mas não deixe de falar. Não acumule ressentimentos, porque quando você resolver colocá-los para fora, talvez seja tarde demais, ou virão com tanta raiva que você não saberá conter suas palavras e consequências. Então, tenha domínio, mas não deixe de falar o que precisa falar. Escolha o momento apropriado, a hora certa, o momento certo para isso. E para finalizar, há muitos outros fatores que resultam em dificuldade no relacionamento familiar, mas esses 3 fatores aqui expostos, se aplicados no dia a dia da relação familiar, resultarão em pessoas que, apesar de suas diferenças de personalidade e comportamentos, irão se esforçar para aplicar os ensinos da palavra de Deus no coração e serão caracterizadas como pessoas verdadeiras, amorosas, misericordiosas, sinceras, né? E pacientes umas com as outras, dentro da convivência familiar e também do relacionamento interpessoal, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita conosco. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22 e 23, né? Ele fala sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida de todo crente, né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Nós precisamos orar, irmãos, para que o fruto do Espírito esteja presente em nosso relacionamento familiar, em nosso relacionamento interpessoal, nas nossas relações como igreja, como crentes, como irmãos uns com os outros. Porque todos nós precisamos ser movidos pelo fruto do Espírito. Porque onde estiver presente o fruto do Espírito, ali há paz, alegria, amor, segurança, domínio próprio e assim sucessivamente, né? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que o Senhor nosso Deus guarde a nossa família, guarde a nossa casa, nos livre dos pensamentos ruins, proteja as nossas emoções, que aprendamos a respeitar uns aos outros e amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, para que nós tenhamos um relacionamento familiar, profissional, interpessoal, feliz e abençoador. Escolha fazer a coisa certa, pelas razões certas. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém?